meu nome é Catarina, tenho 60 anos e, embora tenha tido sucesso em muitos aspectos da vida, sempre me faltou o mais essencial, o amor. Minha carreira na área da educação foi gratificante, conquistei realizações das quais me orgulho. Ganhei o respeito dos meus colegas e alunos e levo uma vida cheia de atividades que me mantêm ocupada e produtiva. No entanto, nada disso conseguiu preencher o grande vazio que sinto dentro de mim, a ausência de um companheiro com quem compartilhar minhas conquistas, meus dias e minha vida. Ao longo dos anos, acostumei-me à minha independência e, embora no início isso me parecesse libertador, com o tempo percebi que a solidão é uma companhia difícil de substituir. Meus amigos são maravilhosos, mas a verdade é que eles não podem preencher esse vazio. Cada um tem sua própria família, sua própria rotina e, apesar de sempre me apoiarem incondicionalmente, nada substitui um abraço, uma conversa sincera ou simplesmente a presença de alguém ao meu lado, como nos antigos filmes românticos que eu via na juventude. Frequentemente, me pego observando o pôr do sol da janela do meu apartamento em Lisboa. Nesses momentos de silêncio, surge sempre a mesma pergunta: será que ainda terei a chance de viver aquilo que tanto sonhei? O amor, a paixão, o desejo de compartilhar a vida com alguém que me compreenda sem que eu precise dizer uma palavra. Tive relacionamentos no passado, sim, mas nenhum foi forte ou profundo o suficiente para deixar uma marca permanente. Cada história acabou se desfazendo com o tempo, deixando mais perguntas do que respostas. Embora tenha vivido algumas histórias, sempre parecia faltar algo. Os homens que conheci não compartilhavam dos mesmos valores ou interesses que eu. Ou simplesmente me viam apenas como uma amiga, alguém confiável, mas nada além disso. E, com o passar dos anos, percebi que o amor havia se tornado uma ilusão, algo que parecia reservado aos mais jovens, aqueles que ainda tinham um futuro inteiro pela frente. Decidi que não podia me conformar. Já não havia mais tanto tempo para esperar. Então, num impulso de desespero, tomei uma decisão. Depois de uma semana exaustiva de trabalho, senti que precisava de uma mudança. Precisava de uma pausa. Não apenas um simples descanso em Lisboa, mas algo mais radical. Precisava sair, desconectar da rotina, respirar um novo ar e, por que não, buscar algo que me fizesse sentir viva novamente. Sem pensar muito, reservei férias em um resort no Algarve, num vilarejo à beira-mar. 2 semanas num lugar tranquilo, cercado pela natureza, pelo sol e pelo oceano. Um respiro, uma oportunidade para relaxar e refletir. Não estava à procura de amor, claro. Isso já me parecia uma fantasia inalcançável. Apenas queria paz, serenidade e um tempo para mim mesma. A decisão foi impulsiva, mas, ao mesmo tempo, senti que era o que eu precisava. Não queria continuar presa à mesma rotina de sempre. Queria enxergar o mundo com outros olhos, sem os limites da cidade. O Algarve, com suas falésias douradas, águas cristalinas e paisagens deslumbrantes, parecia o destino perfeito para isso. Ao chegar ao resort, fui envolvida por uma tranquilidade imediata. O som das ondas quebrando suavemente na areia, a brisa salgada acariciando meu rosto e o cheiro do mar me trouxeram uma paz que eu não sentia há muito tempo. O hotel era pequeno, mas acolhedor, com um ambiente relaxado que convidava a aproveitar cada momento. Não havia multidões, apenas alguns turistas que também buscavam escapar do estresse do dia a dia. Nos primeiros 3 dias, dediquei-me a aproveitar o lugar. Caminhava pela praia, tomava sol na varanda e passeava por trilhas à beira-mar. Pela primeira vez em muito tempo, sentia-me livre, sem as preocupações da rotina. Cada dia era um presente, uma oportunidade de estar em paz comigo mesma. Percebi que fazia anos que não me conectava dessa forma com a natureza e comigo mesma. O tempo parecia suspenso, e, nesses momentos de solidão, encontrei uma calma que eu nem sabia que precisava.
Ainda assim, apesar da serenidade, algo dentro de mim dizia que faltava alguma coisa. Não sabia o que, mas havia uma sensação persistente de que minha vida estava prestes a tomar um rumo inesperado. Talvez, apenas talvez, essa viagem trouxesse mais do que eu imaginava. Talvez encontrasse algo que preenchesse essa necessidade emocional que tanto me atormentava. Foi no quarto dia que, enquanto caminhava pela praia, eu o vi pela primeira vez. Ele estava perto da água, olhando o horizonte. Sua figura se destacava mesmo à distância. Era um homem mais velho, como eu, mas algo em sua postura e em seu olhar chamou minha atenção imediatamente. Não era a juventude radiante dos turistas mais novos, mas algo mais maduro, mais sereno. Seu cabelo grisalho caía naturalmente sobre a testa, e sua camisa branca de linho, levemente amassada pelo vento, lhe dava um ar descontraído, mas elegante. Tentei não prestar muita atenção, mas, conforme me aproximei, nossos olhares se cruzaram. Foi um momento fugaz, mas, naquele instante, senti uma faísca, uma conexão silenciosa. Ele sorriu de leve, um sorriso caloroso, e isso foi o suficiente para que meu coração batesse um pouco mais rápido. Não era algo que eu pudesse explicar, mas, naquele instante, algo dentro de mim despertou, algo que esteve adormecido por anos. Gosta da praia? Ele perguntou com uma voz profunda e tranquila, como se já me conhecesse há muito tempo. Sim, é muito relaxante, respondi com um sorriso tímido. Não sabia bem o que dizer, mas algo na presença dele me fez sentir confortável. Nosso primeiro encontro foi breve, mas algo em seus olhos me dizia que aquele homem, Miguel, poderia ser mais do que apenas uma conversa casual. Embora no início eu duvidasse de mim mesma, algo dentro de mim me empurrou a seguir essa corrente que havia começado, sem saber para onde ela me levaria. O segundo dia da minha estadia no resort amanheceu com um céu límpido e uma brisa suave acariciando o meu rosto enquanto eu caminhava pela areia. As ondas quebravam suavemente na praia, produzindo um som relaxante, e eu me perdia na beleza daquele momento. Foi então, ao caminhar à beira-mar ao amanhecer, que o vi. Ele estava ali, próximo à água, com o olhar fixo no horizonte, como se procurasse algo ou alguém, mas sem pressa. Sua silhueta imponente se destacava contra o azul infinito do oceano. Devia ter cerca de 65 anos, talvez um pouco mais do que eu, mas havia algo em sua postura que lhe conferia uma presença singular. Seus cabelos grisalhos, um pouco longos, dançavam suavemente ao vento, e suas roupas, simples mas elegantes, o faziam se sobressair entre os outros turistas. Era um homem que, apesar da idade, parecia não se preocupar com as expectativas que a sociedade poderia ter sobre ele. Havia algo na sua tranquilidade, na maneira como se mantinha ali, que imediatamente capturou minha atenção. Enquanto caminhava em sua direção, nossos olhares se cruzaram, e por um instante, senti como se o tempo tivesse parado. Seu olhar era profundo, atento, como se enxergasse além do que estava diante de seus olhos. Ele sorriu, um sorriso caloroso que me envolveu de imediato, embora eu ainda não soubesse exatamente o que estava sentindo. Está a gostar da vista? Perguntou ele, com uma voz suave, mas firme. Sim, é espetacular, respondi, tentando soar natural, apesar do nó que se formava no meu estômago. Conversamos por alguns minutos, trocando palavras sobre o clima, sobre o resort e sobre o que esperávamos das férias, mas o que mais me surpreendeu foi a forma como ele me olhava. Era como se estivesse genuinamente interessado em me ouvir, algo que eu não sentia há muito tempo. Não era a conversa superficial que costumamos ter com desconhecidos. Havia algo autêntico em sua atenção, algo que me fez sentir especial. Aquela primeira conversa foi breve, mas deixou uma marca em mim. Só horas depois percebi o que tinha acontecido, meu coração havia começado a bater de um jeito diferente.
Algo dentro de mim tinha despertado, algo que eu não podia mais ignorar. Há muito tempo eu não sentia essa mistura de atração e curiosidade por alguém. Naquela mesma tarde, enquanto eu tomava uma taça de vinho no terraço do hotel, voltei a vê-lo. Ele se aproximou, desta vez de maneira mais decidida, como se quisesse continuar a conversa da manhã. Gostaria de beber alguma coisa comigo? Convidou-me, sorrindo com um olhar que não deixava espaço para dúvidas. O bar estava praticamente vazio, apenas nós dois, o que tornou a conversa ainda mais fluida. Falamos sobre tudo, sobre nossas vidas, nossos interesses, sobre o que nos havia levado até ali. Ele contou-me sobre suas viagens, sobre como decidiu ir para o Algarve para descansar e se desconectar. E, pouco a pouco, fui descobrindo que, apesar de ser um homem maduro, ele não havia perdido a paixão pela vida. Falei sobre o meu trabalho, sobre os anos em Lisboa, sobre a minha vida solitária. Contei-lhe o que me levou até aquele lugar, a minha necessidade de uma mudança, de uma pausa. Durante muito tempo, senti-me escutada, compreendida de uma forma que há anos eu não experimentava com as pessoas ao meu redor. E, de alguma maneira, na presença de Miguel, percebi que talvez eu não estivesse tão sozinha quanto sempre pensei. A conexão entre nós crescia sem que nos dessemos conta. Cada palavra trocada, cada olhar compartilhado, parecia aproximar-nos ainda mais. Havia algo nele que me fazia sentir como se estivesse a redescobrir uma parte de mim que há muito tempo estava esquecida, uma parte cheia de desejo, de curiosidade, de vontade de viver. Os dias seguintes passaram com uma velocidade desconcertante. Apesar de estar num resort tranquilo, com o mar como pano de fundo e os longos passeios pela praia, senti que a minha vida começava a ganhar uma nova dimensão. Há anos que não me sentia tão cheia de energia, tão viva. Todas as manhãs, encontrávamo-nos para tomar o pequeno almoço. A sua presença tornou-se uma rotina agradável. Conversávamos sobre os planos para o dia, sobre os lugares que queríamos explorar no Algarve, mas muitas vezes as nossas conversas acabavam por girar à nossa volta, sobre as nossas histórias. Miguel falava-me da sua vida, de como tinha chegado a este momento em que se encontrava, tão perto do mar, desfrutando de uma paz que parecia ter-lhe escapado durante muito tempo. Depois do pequeno almoço, costumávamos ir à piscina do resort, onde passávamos horas a nadar e a relaxar sob o sol. Ele ensinou-me a nadar melhor, a entregar-me à água sem as preocupações do dia a dia. Nos seus braços, sentia-me leve, sem fardos, como se pudesse flutuar num mundo onde os problemas não existiam. Os dias continuavam num ritmo lento e agradável, mas o que realmente me surpreendia era a química entre nós. Era uma ligação que eu não procurara, uma sensação de proximidade e compreensão que não conseguia ignorar. Havia algo especial entre nós, algo que não se explicava apenas com palavras. Pouco a pouco, os beijos que partilhávamos tornaram-se mais intensos. No início, eram apenas carícias suaves nos lábios, mas rapidamente se transformaram em algo mais, algo carregado de desejo contido. Cada beijo deixava-me com a sensação de querer mais, de querer explorar essa ligação de uma forma mais profunda. Miguel olhava-me de uma forma que me fazia sentir desejada, mas ao mesmo tempo respeitada. Não era um desejo vulgar, mas algo mais subtil, mais complexo. Cada vez que as nossas mãos se tocavam, sentia uma corrente elétrica percorrer o meu corpo. Era um desejo que estivera adormecido durante anos e que, de repente, despertava dentro de mim. Depois de vários dias inesquecíveis juntos, cada momento ao lado de Miguel parecia um presente. Cada manhã, cada olhar, cada beijo preenchiam a minha alma com algo que não sentia há muito tempo. Era mais do que um simples encantamento. Era um regresso à vida, aquele desejo que há anos parecia perdido. Poderia ter ficado ali para sempre, sob o sol, na sua companhia, esquecendo-me de tudo o resto.
Mas a vida nem sempre nos dá aquilo que mais queremos. E assim, naquela noite antes da minha partida, sentados na varanda, mergulhados no silêncio, Miguel começou a falar. Lembro-me de como ficou calado durante um longo tempo, sem saber como começar. Olhou-me com uma expressão tão séria no rosto que senti o ar ao nosso redor tornar-se denso. E então, finalmente, ele falou. As suas palavras atravessaram-me como uma lâmina afiada. Catarina, há algo importante que preciso de te dizer. Sou casado. Tenho uma família. No início, não compreendi. Apenas o encarei, tentando assimilar o que acabará de dizer. Casado? Mas, como? Nós estávamos tão próximos, tão sinceros um com o outro. Não era isto real? Não era algo que valia a pena esperar? Há muito tempo que não vivo com a minha mulher. Continuamos casados por causa dos nossos filhos, continuou Miguel, e vi como o seu olhar se tornava ainda mais sério. Mas não consigo evitar apaixonar-me por ti. O que sinto por ti é real, e sei que tu sentes o mesmo. Mas não posso simplesmente abandonar a minha família. Essas palavras saíram da sua boca, e senti como tudo dentro de mim se congelava. Miguel era casado. Estava ligado a outra mulher com quem já não vivia, mas ainda assim continuava casado. Era tão absurdo, tão injusto. De repente, tudo o que tínhamos vivido pareceu-me uma mentira. Toda a paixão, os beijos, a atenção, tudo se transformou em vazio. Como não vi isto antes? Olhei para ele e senti os meus olhos encherem-se de lágrimas. Foi como se me tivessem apunhalado no peito. Era a sensação de traição, ainda que soubesse que não era intencional. Ele não me enganara por maldade, mas as suas palavras destruíram tudo aquilo que parecia perfeito. Não posso, Miguel. Não posso continuar com isto, disse, com a voz trêmula. Não posso estar com alguém que ainda está ligado a outra mulher. Com alguém que não pode ser completamente honesto consigo mesmo e com os outros. Levantei-me da cadeira e dirigi-me para a porta. Ele não tentou impedir-me, mas o seu olhar estava carregado de pesar. Sabia que eu não podia fazer outra coisa. Catarina, espera. Por favor, levantou-se, mas eu já estava na porta. Tu significas muito para mim. Não imaginas o quão difícil isto é para mim. Já não conseguia ouvir mais. Dói-me, mas não podia ficar. A minha alma gritava, mas obriguei-me a sair dali. Quando cheguei ao meu quarto, fechei a porta e deixei-me cair sobre a cama. As lágrimas escorriam pelo meu rosto, mas não sabia como lidar com esta dor que me consumia. Fechei os olhos, tentando assimilar tudo o que acabará de acontecer. As horas seguintes passei-as a refletir. Não conseguia entender como aquilo tinha acontecido. Não conseguia aceitar que tudo terminasse daquela forma. Por que não me disse antes? Por que só descobri no último momento? Sentia o meu coração despedaçar-se, mas, ao mesmo tempo, sabia que tinha de aceitar. Não podia ser a segunda opção de ninguém. Não podia ser apenas parte de algo que nunca poderia ser meu. Mas, mesmo depois de tudo o que aconteceu, sabia que não poderia esquecer Miguel tão facilmente. Ele deixará uma marca na minha vida, ainda que a nossa ligação não pudesse continuar. Os seus beijos, as suas palavras, a sua presença, tudo isso ficaria comigo. E sabia que a minha vida nunca mais seria a mesma. De manhã, enquanto fazia as malas e me preparava para deixar aquele pequeno paraíso à beira-mar, senti que o ar à minha volta tinha mudado. Já não havia aquela leveza, aquela expectativa vibrante que sentirá nos primeiros dias. Sentia-me enganada e desiludida. Era como cair de uma grande altura, um regresso à realidade,
onde os sentimentos e os sonhos, muitas vezes, se revelam impotentes perante a dura verdade. Despedi-me de Miguel antes de partir. Os seus olhos olhavam-me com tal desespero, com tanto pesar, que me fizeram sentir mal. Mas eu não podia ficar. Não podia ser parte do seu mundo partido. Quando fui embora, soube que nunca o esqueceria, mas também compreendi que esta experiência me tinha ensinado não só momentos de felicidade, mas também lições que precisava de aprender. Nem tudo o que parece perfeito é na realidade. E talvez, a melhor lição que podia tirar disto era que, na busca pelo amor, não basta encontrar alguém que te compreenda, mas sim alguém que esteja disposto a ser honesto contigo do início ao fim. Voltar para Lisboa foi um choque para mim. O meu apartamento, vazio e silencioso, não me oferecia qualquer consolo. Tentei seguir em frente, retomar a minha vida como antes, mas algo em mim tinha mudado irremediavelmente. Durante aqueles dias, as ruas por onde costumava passear, a solidão da minha casa, tudo me fazia lembrar dele, de Miguel. Cada canto do meu lar parecia sussurrar o seu nome. Pensei que, ao estar sozinha, a minha mente encontraria paz, mas não foi assim. Era incapaz de deixar de pensar no que tínhamos vivido juntos. O trabalho, os jantares em frente à televisão, os passeios pelo parque, tudo fazia de forma automática, sem alegria. Por dentro, sentia que me faltava algo, que tinha perdido uma parte de mim. Não queria ser a mulher presa a um romance impossível, mas também não conseguia ignorar o que tinha sentido. Como esquecê-lo? Como deixar para trás um amor que parecia tão verdadeiro, tão real, ainda que tivesse sido breve? Numa tarde qualquer, sentada no sofá a ver um filme, o som da campainha arrancou-me dos meus pensamentos. Levantei-me rapidamente, sem saber o que esperar. Talvez um vizinho, talvez uma encomenda. Mas, ao abrir a porta, o meu coração parou por um instante. À minha frente, estava Miguel. Ficou ali, parado no umbral da porta, com uma expressão decidida no rosto, mas também com uma certa vulnerabilidade no olhar. Olá, Catarina, disse com uma voz suave, mas cheia de uma sinceridade que não pude ignorar. Não sabia se devia sentir-me surpreendida, zangada ou feliz. O que sabia era que a decisão que tinha tomado há dias, quando nos despedimos no resort, já não parecia tão clara. Miguel começou a falar antes que eu pudesse dizer uma única palavra. Vim até aqui porque não consigo viver com esta incerteza. Não posso simplesmente deixar para trás o que partilhamos. Quero que me ouças. Não quero seguir com a minha vida sabendo que tu existes, mas que não posso ter-te. Quero lutar por nós. Sei que não fui justo contigo, mas o que sinto por ti é real. Peço-te uma oportunidade. Estou disposto a fazer tudo o que estiver ao meu alcance para estar contigo, para deixar a minha vida para trás, se for preciso. Mas preciso de saber se há alguma possibilidade. A sua voz tremia, o seu olhar estava carregado daquela mistura de esperança e medo. Estava a pedir algo que eu não sabia se podia dar-lhe. O nó no meu estômago apertou-se ainda mais. O que devia fazer? Devia acreditar no que dizia, apesar de tudo o que sabia sobre a sua vida e a sua família? Olhei para ele, tentando encontrar uma resposta, mas a minha mente era puro caos. Não sabia se seguir em frente com ele significava uma verdadeira oportunidade para nós ou se tudo não passava de uma ilusão que mais cedo ou mais tarde desmoronaria. A dúvida corroía-me. O que Miguel me pedia não era algo fácil de decidir. A minha cabeça dizia-me que devia deixá-lo ir, que não podia continuar a viver com a incerteza de saber que ele continuava preso à sua família, que as suas promessas não tinham a solidez de que eu precisava. Mas o meu coração dizia-me algo completamente diferente. Sentia que, apesar de tudo, o amor que partilhávamos era real e que não podia simplesmente descartá-lo.
A minha mente dividia-se entre o medo de viver uma vida pela metade e o desejo de abraçar aquilo que nos unia. Não queria ser a mulher que vivesse nas sombras de uma relação que nunca poderia ser totalmente sua. Mas, ao mesmo tempo, como ignorar o que sentíamos um pelo outro? Sentamo-nos na sala, no mesmo sítio onde tantas vezes tínhamos conversado. As palavras de Miguel pairavam no ar, e a tensão era palpável. Não sabia o que dizer, como responder. O meu coração acelerava, e a minha mente lutava para encontrar uma solução. À medida que ele falava, os meus pensamentos misturavam-se, deixando-me confusa, presa numa teia de emoções contraditórias. Por fim, disse-lhe exatamente o que sentia. Não posso continuar a viver com esta incerteza. Não posso ser uma opção secundária na tua vida, mesmo que o que sinto por ti seja tão forte. Sei que te amo, mas não sei se isto pode funcionar. A tua vida continua presa ao teu passado, à tua família, e isso dói-me. Não quero ser a mulher que espera por algo que nunca será completamente seu. Miguel olhou-me com os olhos cheios de dor, mas também de compreensão. Eu sei, respondeu, com a voz a tremer. Mas não quero perder-te. Não quero desistir do que sinto. Quero estar contigo, por mais complicado que seja. Não quero que isto acabe, Catarina. As horas passaram entre olhares carregados de tristeza e silêncios cheios de emoções não ditas. No fim, soube que o melhor para ambos era dizer adeus. Apesar do amor que sentia, não podia continuar à espera de algo que não tinha futuro. Não podia continuar a viver na sombra do impossível. Despedimo-nos à porta, e essa despedida foi definitiva. O amor nem sempre é suficiente para ultrapassar tudo o resto. Quando fechei a porta atrás dele, senti uma mistura de alívio e tristeza. Sabia que tinha tomado a decisão certa, ainda que a dor dessa escolha me acompanhasse por muito tempo.